pesquisar sobre esclerose múltipla? Porque as pessoas não conhecem os sintomas, as pessoas às vezes têm sintomas, mas imaginam ser de outra patologia, nunca chegam às vezes, né, nem tem dúvida, e para deixar as pessoas mesmo sabendo, né, conhecendo, porque um dos problemas é não conhecer os sintomas, o outro problema, sabe qual é? É ter as pessoas que convivem conosco orientadas, sabendo o que é esclerose múltipla, como ela se manifesta. É muito complicado quando nós falamos com um portador de esclerose que a família não entende, que os cuidadores, que as pessoas não entendem. E o fato das pessoas não entenderem, às vezes, acarreta uma série de probleminhas, sabe? Por exemplo, acha que os sintomas que nós temos é ficção, é da cabeça, tá inventando. Acha que o problema é, mas ontem você estava tão bem e hoje você já está com esse sintoma. Então, alguns acontecimentos da nossa vida que é normal para quem tem esclerose múltipla, mas, infelizmente, as pessoas não compreendem. Então, tem um dia que você está mais sensível, tem um dia que você está mais sonolento, geralmente sonolento pela manhã, mas não tem sono à noite. Então, são formas que acontecem, e aí não acontece com todo mundo, né? Porque a gente conhece pessoas que às vezes ele dorme muito bem, mas independente disso, ele tem outros sintomas. E às vezes nossos cuidadores, nossos familiares, eles comparam os sintomas que eu tenho com de outra pessoa que tem esclerose. E às vezes ele quer dizer, não, mas fulano não sente isso, mas olha esse clã, porque a esclerose, ela é uma doença que exige um tratamento individualizado. Gente, não adianta você querer fazer um tratamento igual. Tanto é que o número de medicamentos que nós temos para esclerose múltipla é um número bem vantajoso, tá? E aí ele vai depender do tipo de surto, do local, do tipo de esclerose, do local em que estão as lesões ou que está a lesão, né? Do comprometimento que a pessoa já teve, porque às vezes as pessoas têm um comprometimento, ele diminui um pouco aquele déficit que o surto deixou, e às vezes ele desaparece e não tem nada. Então, aparentemente, a gente olha para a pessoa e não parece ter. E isso é uma coisa muito, muito complicada. Você fazer não, né? Mas você orientar e esperar que as pessoas do convívio da esclerose múltipla possam, de fato, que essas pessoas possam entender a gente, aprendam, né, a viver. Eu sempre falo assim, é muito complicado você ter que explicar para todo mundo que você não pode ficar num ambiente muito quente, que você não se sente bem, que as suas células, elas vão inflamar, elas vão ter um processo inflamatório muito grande. E são coisas que a gente tenta falar, que a gente tenta explicar, mas as pessoas não entendem. Então, às vezes, por exemplo, está frio. Aí, nós sentimos frio também. Nós sentimos. E só que quando eu coloco o agasalho, eu aqueço determinadas regiões e eu aqueço muito meu corpo. Pode ser que eu esteja sentindo frio, mas quando eu coloco um agasalho, eu aqueço demais. E aí é um superaquecimento. Então, eu acho isso interessante, porque às vezes a pessoa diz assim para mim, ué, mas você não pode, você não gosta do frio, você nem pode esquentar o corpo, então por que você está de blusa? E eu estou de blusa porque eu sinto, como vocês, eu sinto frio, né? Então, é isso mesmo. Minha querida, começando o nosso programa de cura diário, eu sou Leila Ribeiro
E eu quero saber, Ingrid, quem é você? Boa noite, Lina. De novo, mais uma vez, obrigada por estar aqui com você. E assim, eu sou uma nutricionista, minha formação, trabalhei 30 anos com isso, e paralelamente eu comecei a procurar outras respostas, né? A primeira que eu fiz, uma formação bem importante para mim, foi a Ayurveda, que me abriu muito campo para o invisível, informação dos processos. Depois teve outras formações, até que eu cheguei no self-healing, quando eu conheci a Leila, É, e o self-healing é maravilhosa que me autorizou, me deu a permissão para eu ser terapeuta. Fez muita coerência para mim essa técnica. E eu fiz magnetismo, fiz hipnose, eu fiz PNL, coach, eu fiz muitas coisas. E a última que eu fiz foi as 5 leis biológicas, que foi outra técnica que reverberou muito para mim, fez muita coerência e é uma alegria poder estar aqui hoje para trazer as 5 leis biológicas para vocês. E a outra questão é que eu moro aqui em Santos, né? Eu atendo aqui e estou à disposição de vocês. Santos é um lugar lindo, gostoso demais. Já estive com você aí. E antes da gente entrar no assunto, só uma perguntinha. Você ainda faz aquelas aulas lá na praia? Eu fiz por 8 anos, Leila. E na pandemia, nossa, ficou muito Ah, constrangedor qualquer aglomeração. Então foi suspensa e uhum. não retomei ainda, né? Não estou com planos de retomar. É. Então, outra atividade que esse ano eu mudei para mim, eu estou ficando 15 dias em Santos e 15 dias no interior, vendendo lá e companhia para minha mãe. Então, reduzi bastante. Ah, Mas tá ótimo. Eu quero saber mais, né, gente? Mas então, como você disse que fez a formação nas 5 leis biológicas, a pergunta primeiro, né, que nós todos estamos aqui, o que são essas 5 leis biológicas, Ingrid? também é conhecida essas síntese biológicas como nova medicina germânica, né? Mas eu fiz toda a formação com a professora Ana Peixoto, que usa as 5 leis biológicas, e é isso que eu também gosto de usar. Foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, ele já é falecido, mas é recente. Ele, ele é médico, ele tinha um filho que morreu de um acidente de uma forma muito drástica. E depois disso, ele mesmo adoeceu. Ele desenvolveu um câncer. E ele estranhou que ele nunca teve nada, a mulher dele também nunca tinha tido nenhum problema de saúde, os dois tiveram câncer. Como médico intensivista, ele fez uma pesquisa muito profunda e encontrou nos pacientes dele também eh, conflitos, né? As 5 leis biológicas trabalham com conflitos. Então, eu vou começar a explicar para você o que significa tudo isso. Quando a pessoa passa por um trauma, e esse trauma não precisa ser um acidente, não precisa ser uma morte, uma perda, pode ser uma coisa que impacta você. Isso se chama DH. Quando a gente fica pego de surpresa por uma situação desagradável, nós paralisamos e nessa hora a gente cria um conjunto de defesas no inconsciente. Não é consciente isso. A partir dali, eu posso ou já manifestar um sintoma, ou eu posso manifestar lá na frente, quando alguma coisa me lembrar isso, porque ele está no inconsciente. Lembrando que nós vivemos só com 5% da nossa consciência presente, o restante é tudo inconsciente, 95%. Então, tudo que nós estamos conversando aqui é só 5% do que a gente sabe, do que a gente vive, do que a gente sente. Incrível, né? Mas a gente faz Fantástico o que isso. dá desses 5%. Tá, então ele estabeleceu isso. Então, as 5 leis é baseada nesse conflito, cérebro e sintoma, e órgão. Porque quando eu vivo isso, no meu cérebro,
causa o impacto e correspondendo a um órgão. E ele desenvolveu vários mapas para mostrar isso. Então, estão aqui os mapas correspondendo aos nossos órgãos e que região do cérebro está. Essa região do cérebro é conhecido como foco de Hammer. E a gente só vê com exames de tomografia muito especializados. Então, ele tem essas tomografias, esse estudo. Nós vamos pelo mapa que ele desenvolveu, tá? Então, aí. Então, no cérebro fica o foco de Hammer, no órgão fica o órgão impactado, que é exclusivo para cada tecido. Então, as 5 leis, a primeira é o seguinte. Quando a gente tem essa... independente até das leis, vamos voltar um pouquinho, então nós temos 2 formas de encarar os problemas. Ou é enfrentando, ou não. Né? Aí a gente pode também ficar numa condição assim, puxa vida, aconteceu comigo, que eu não merecia, sabe? Ou aprendendo o que isso para nós. Então, não é assim, a lição de moral não é nada disso. São as nossas dificuldades de lidar com o que nos acontece. Então, essa primeira lei, ela tem desde essa própria negação, que a gente chama de minimização. Você tá com vergonha? Não tô com vergonha. Mas tô morrendo de vergonha. Mas a gente não consegue assumir, né? Já faz parte da vergonha assumir. Depois tem uma coisa que se chama lateralidade cortical, que quando a gente é concebido, com 17 dias isso já é instalado. Isso vai nos dar, se eu sou destra ou canhota, mas não de escrever, não de habilidade, não é de escrita, é de como eu me manifesto. Mulheres têm algumas características de serem mais acolhedoras, mais passivas mesmo, né? Mulher assim, boazinha, de contemporizar, de passar a mão, de deixar para depois. E a mulher canhota já é uma mulher mais atípica, mas a gente vê muito. Já joga na cara o que está achando, não tem paciência, se veste de uma forma muito simples, não coordenando cores, nada. E para os homens é o contrário. O homem destro ele é o mais machão e a mulher, o homem canhoto é mais tranquilo. Então, isso da primeira lei faz parte do comportamento que eu vou esperar da pessoa. Tá? Tem um ambiente que faz parte daquilo que eu vou viver para guiar o meu programa arcaico de sobrevivência. Passei por um impacto, como é que eu vou reagir? Isso, essa palavra que eu tinha esquecido. E depois, às vezes, assim, eu não estou mais vivendo aquele conflito, mas eu me ponho de novo naquela situação, chama cronicidade. Então, tudo isso é a primeira lei. Como que eu vou criar meu programa arcaico de sobrevivência que vai instalar o meu foco de Hammer e impactar um órgão para mim, tá? A segunda lei fala que, assim, todas as doenças, elas têm 2 fases, uma ativa e uma pós-conflito, tá? Mas algumas doenças, elas têm, e a forma de reagir às doenças são 3. Uma é desenvolver tecido, proliferação celular. A outra é necrose ou perda de células, de tecidos, ou perda de função. Eu não perco o tecido, mas ele perde a função. Isso acontece muito com a visão, com músculos. Você não opera tirar um músculo, né? Mas ele perde a função. Vocês entendem bastante de músculos, né? Isso. Então, a segunda lei é a fase ativa e a fase de pós-conflito. Algumas patologias, elas são mais perceptíveis na fase ativa e outras causam dores, sintomas na fase do pós-conflito. E o pós-conflito tem 3 fases. Uma de inflamação, uma de calmaria e só depois tem a cicatrização. Tá? A terceira lei fala o seguinte, todos os nossos órgãos, eles vêm de 3 pontos. Quando a gente é lá um embriãozinho,
todos os nossos órgãos vão vir ou do endoderma, do mesoderma ou do ectoderma. E esse tecido do mesoderma foi dividido em dois, mesoderma novo e mesoderma antigo. E, por exemplo, no endoderma, quando eu estou vivendo o conflito num órgão do endoderma, na fase ativa, ele está necrosando. E quando ele passou o conflito, ele vai recuperar. No ectoderma é o contrário. Eu desenvolvo células, eu vivo o conflito, depois elas se dissolvem. E a quarta lei, ela me remete a sistema ontogenético, que a gente chama, que quer dizer que as bactérias fazem parte da nossa saúde. Elas vão ajudar eu a recuperar um órgão ou vão ajudar eu a dissolver um nódulo, um tumor que está presente. As bactérias são nossas amigas. E a quinta lei, ela diz assim, é uma compensação, a lei da quintessência. Por que eu desenvolvi essa patologia? Tem sempre uma vantagem de eu ficar com essa patologia. É porque eu precisei, né? Então, se eu peguei uma gripe, fiquei com a minha garganta, não consigo falar, ele está me avisando que fale menos, né? Olha o que passou, o conflito de não falar, ou de falar, olhe para a sua comunicação. Então, todos os nossos sintomas estão nos avisando coisas. Até o nosso formato corporal fala coisas para nós. Nós somos. E, finalmente, eu vou contar para você. Olha, isso é um resumo do resumo do resumo, tá bom, gente? Mas tá legal, porque tem muito a ver com outras partes de outras ciências que estudam, né, as doenças e tal. Muito bacana. Eu acho que no futuro vamos convergir todos para uma verdade, né? A gente está Aham. pipocando saberes por aí. Enfim, os conflitos são ou de perda de território, por exemplo, uma pessoa, uma separação, eu perdi o território, perdi meu companheiro, né? Perdi meu emprego, né? Ou alguém deixou minha bolsa, eu vou perder o território. Então, isso é um conflito de perda de território. Outro conflito é de contato e separação. Eu queria estar mais próximo de uma situação, eu quero me afastar, não suporto mais essa situação. Pode ser pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma casa que você mora que você não gosta daquele lugar. É contato e separação. Eu quero aproximar ou eu quero afastar, tá? Aham. E esse de perda de território e contato e separação é do ectoderma, né? Porque esses tecidos, eles carregam seus próprios conflitos. O mesoderma novo também é um conflito de perda de proteção e ataque à integridade. Ali tem muitas questões de pele, a pele faz parte desse tecido, né? É a minha proteção. As mamas são parte desse tecido, peritônio, pleura, mesoderma antigo. O mesoderma novo, o conflito dele é desvalorização e impotência. Eu sinto uma impotência. Eu queria, sei lá, eu queria mudar de Santos, já faz muitos anos, e não mudei. Isso me causa uma impotência que eu não fiz o que eu queria, né? E uma desvalorização mesmo, me sinto desvalorizada, então eu vou lá, que nem osso é um conflito típico de desvalorização, né? Osteoporose, não é à toa que a gente tem lá numa certa idade, né? Que a gente já está, ou mesmo independente da menopausa, das osteoporoses, quando a gente tem, sei lá, uma fratura, um jovem, quando a gente quebra o osso, o conflito do osso é desvalorização. E o outro tecido, o endoderma, é, eu vivi uma falta, sabe? Ou falta de dinheiro, falta de amor, falta de atenção, de reconhecimento, mas esta falta, para mim, é vivida como sobrevivência, é uma questão vital, né? Tem gente que, por exemplo, fica sem grana, tá nem aí, faz empréstimo, espera passar, vai trabalhar, se adapta ao orçamento, ok. Tem gente que se não conseguir pagar aquela conta, é uma questão de sobrevivência, você é despejado. Então,
cada um vive de uma forma ou lembra da primeira lei que faz parte assim o ambiente, a outra coisa que faz parte assim a condição que eu nasci, o clã que eu nasci, a época que eu nasci, tudo isso vai causar, vai criar a minha forma particular de lidar com as coisas, né? Por exemplo, eu comprei uma blusa nova, deixei lá, e a minha irmã foi lá e usou. Uma pessoa vai achar assim, pô, minha blusa nova! Fica arrasada, ela se sente atacada, agredida, ofendida na sua integridade. Outra pessoa fala, mas parada, é folgada essa aí, não pode ter uma blusa nova. Essas reações diferentes causam impactos diferentes na gente. E os Então, impactos são doença, né? Viram doença. assim, o órgão impactado, ele é impactado de acordo com aquele programa arcaico de convivência, de sobreviventes que eu te falei, Uhum. né? Às vezes eu sou criança, vou para a escola, primeiro dia de aula, perdi meu crachá e achei que a professora ia me recusar no dia seguinte. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei arrasada que eu perdi o crachá da escola. Meu pai fez outro com a letra dele. Eu falava assim: tem que ser a letra da professora. Ela é muito importante para mim. Então, eu lembrei disso, mas eu não me lembro de ter impacto com isso. Mas isso pode ser que lá na frente, se eu estou num lugar que eu perco outra coisa, eu lembro daquilo e me causa um estresse maior, de acordo com a eu vivo num momento, pode ser que a partir daquele momento eu já manifeste o sintoma, ou pode ser que lá na frente, às vezes no dobro da idade, em ciclos, a cada 2 anos, repete alguma coisa comigo. Se aconteceu isso comigo aos 6 anos, pode ser que 6, 12, 18, 24, a cada 6 anos eu vivo algo que me lembre aquilo, porque o ciclo se repete também. Outra coisa, por exemplo, crianças, isso eu já vi em outras técnicas, como o HQI. Se uma criança tem ali uma incontinência urinária, 4 aninhos, vê o que a mãe viveu aos 4 meses de gravidez. Incontinência urinária é perda de território. Às vezes a mãe viveu uma perda de território aos 4 meses de gravidez. A criança manifesta, né? E aí, a hora que vai fazer a ligação, putz, tem isso. Então, eu vou lá, converso com essa criança, tem todo um tato para lidar com isso, né? E a hora que a gente consegue jogar luz nesse inconsciente, o nosso corpo reage. Ele dissolve o sintoma, o problema. De fato, é incrível, mas dissolve. A questão é, nós estamos preparados para olhar, para achar esse conflito, né? As coisas difíceis a gente joga, né? Não tá embaixo de um tapete, ou fica lembrando, né? Por exemplo, eu queria que meu pai me desse mais atenção e não deu. Aí eu levo esse trauma, levo, já fiz 10 aninhos, já fiz 20 aninhos, já fiz 30 aninhos, já fiz 40, 50, sou uma velha, ainda tô. E continua. E continuo querendo a atenção do meu pai. E olha, não são poucas pessoas que que, que deixam de ter esse problema só porque envelheceram. A gente não resolveu, na verdade. E tem um comportamento que a gente chama de alta performance, né? Ganhar medalha, tirar o primeiro lugar da nota, ou fazer tudo direitinho, comer uma alimentação saudável. Quando a gente se cobra muito resultados, eu estou querendo aprovação. E do meu pai. A gente nem sabe. Então, aí a gente tem todas, né, formas de trazer aquele conflito para o presente e falar. Quando eu era pequena, eu dependia mesmo da aprovação do meu pai e da minha mãe, porque a criança, ela não sobrevive sem o adulto. Uhum. Só que eu criei o programa ali, de precisar dessa aceitação. Então, eu cresço, eu desenvolvo recursos, mas não tiro aquilo do
do meu campo inconsciente. Ingrid, eu queria que você respondesse como é que essas 5 leis, fantástico, né? Isso tudo é muito fantástico, assim, para a gente, né, saber que nós estamos intimamente ligados com isso, né? É o nosso dia, é a nossa rotina, né? Mas como é que essas 5 leis vê a esclerose múltipla? Porque na esclerose múltipla, nós sabemos, tem uma raiz, né, pesada. Como é isso? Tá, então, veja, é o músculo, não é? Eu perco a minha força muscular. Se você está falhando agora aqui para mim, eu estou do lado do meu monitor, eu pus os dados móveis e eu não sei o que é. Está acontecendo. Só quer mudar de lugar para ver se melhora. Tá bom, Leila? Não, sim. É porque quando você começa a falar, é que às vezes ele falha, sabe? Está falhando. E eu imagino que seja pela conexão, alguma coisa assim. Mas não é coisa de mexer aí, não. Vamos continuar. E se a gente vê que não dá, a gente fecha e abre de novo. Tá, então vamos lá. Os músculos, eles são um órgão do mesoderma novo, cujo conflito é a impotência. Me sinto impotente. Mas quem é o chefe dos músculos? É o córtex motor. E o córtex motor, ele é lá do ectoderma. E o conflito do córtex motor é contato e separação, ou arrancamento. Você está falhando muito para mim aqui. Pode continuar. Pode continuar, Ingrid. Tá. Então, veja, ele é um conflito, a esclerose múltipla, de dois tecidos. Como você falou assim, a esclerose, nós sabemos, então, ela não é nem resultado de um único conflito, é de dois. Como é que eu posso ver? É um arrancamento que eu tive, alguma coisa que me foi arrancado e que me gerou uma grande impotência, porque são esses dois conflitos. E aí a gente vai ter que olhar, procurar, quando começaram os sintomas, por onde começou, foi pela visão, foi pela perna, foi uma fraqueza, o que eu estava vivendo aquele dia. Então a gente vai começar a procurar qual foi a origem, por que está muito ligado a medos. Aham. Medos ativos por causa dessa coisa frontal. É algo que me atinge por cima ou até por baixo de mim, né? E aí nós vamos ter que investigar isso, ter coragem de olhar para esse lugar lá atrás, né? Ou para essa que eu desenvolvi essa debilidade, né? De perder a função do meu músculo. Também isso foi para mim. Se eu fosse, podia ser que alguma coisa pior acontecesse. Então, a alimentação ela não vem assim para me boicotar. Não, ela vem para me proteger. Entendi. E o córtex motor, essa coisa do arrependimento, é uma informação, né? Que levou a isso. Então, ele falou assim, para tudo. Suspende aí, vamos começar por aqui, que é por aqui que eu senti o conflito. Tá? Então, a gente Uhum. precisaria olhar. Entendo. Olhar. Aí, Então, é né? Uma que me gerou uma impotência. e assim, na verdade, né, a esclerose múltipla, diferente, né, das outras, só para a gente lembrar aqui, ela tem uma série de origens, né? Hoje já se pensa
uma das causas o vírus Epstein-Barr, né? Ela pode ser, ela está classificada como neurológica, daqui a pouco ela classifica como autoimune, né? E tudo isso está envolvido mesmo na esclerose. Então, realmente é uma complexidade tremenda, né, Ingrid? E eu queria saber, e para o nosso pessoal que, né, nossos ouvintes que têm esclerose, as 5 leis biológicas, elas podem contribuir para a esclerose múltipla? Que aspecto, como seria isso? Olha, com certeza que pode contribuir. Porque não existe uma pessoa que não tem conflito. Ela morrer, aí acaba o conflito. Porque nós temos, constantemente, a gente cria conflitos e resolve. Às vezes a gente teve lá um câncer e nem ficou sabendo porque esse conflito se resolveu, né? E a esclerose, quando você fala assim, como que eu trato a esclerose múltipla? Eu te diria o seguinte, eu não vou tratar a esclerose múltipla, eu vou tratar o portador, aquela pessoa que tem. O que aquela pessoa sente? Quem é aquela pessoa? Que filho que ela é dessa mãe? Né? Que profissão que ela tem? Que nome que ela tem? Quando ela nasceu? Tudo isso vai me falar tanto sobre ela e ela vai ter que olhar para ela mesma. Então, é a pessoa. É sempre a pessoa. E, lógico, o que eu quero dizer? Trate tudo que a ciência trouxe, você faz. É o protocolo da vitamina D, os corticoides, os movimentos, o exercício, o frio, o calor. Nós vamos fazer tudo sim. Não, não, não é porque eu vou fazer 5 leis, que eu vou atrás do meu conflito, que é mágico. Não. Você vai fazer tudo. E, paralelamente, olha. Porque se você não olhar para esse conflito, olha, às vezes, os conflitos se resolvem por si só. Por exemplo, eu não sei, eu tenho 2 vestidos para ir numa festa. E tô ali. Qual que eu vou, qual que eu vou, qual que eu vou. Aí, eu vou tomar um café, experimento um, vou tomar um café, molhei meu vestido. Pronto, resolvi meu conflito. Porque agora eu vou ter que ir com o outro. Então, Acabou. conflitos às vezes se resolve sem a gente perceber. Ou, por exemplo, eu não sei, estou com medo de fazer uma prova, né? Estou arrasada, suo frio, começo a tremer. Aí chega o dia da prova. Fui bem, não fui bem, acabou. Não é o resultado só que me faz, é fazer a prova, né? Então, esse e olhando para você. Por que que nessa impotência... outra coisa importante. Às vezes, Leila, quando eu falo do medo, né? Que tem muito medo envolvido nessa impotência, nessa travar da esclerose múltipla, só da pessoa receber o diagnóstico, pronto. Isso desencadeia crises, né? Então, quando eu falo, vamos trabalhar a pessoa para tirar esse estresse, para ver que recursos essa pessoa tem para usar, seja, né, a respiração, os familiares, como é que eu vou sobreviver, se eu não sei aqui por onde que eu vou. Então, é que tem que ser trabalhado. Então, assim, esses medos, às vezes a gente tem um medo que, como eu te falei, vem lá de trás. Mas quando eu estava lá atrás, por exemplo, na minha família era muito importante a gente respeitar uma lei, uma regra, e hoje eu sei que eu não posso mais respeitar. Então eu me sinto em débito com a minha família. Aquilo já passou, mas uma fidelidade que eu tenho, que é uma cobrança interna muito grande, até a gente entender e mudar esse olhar. Às vezes a gente vê os nossos ancestrais, pessoas que não puderam fazer muitas coisas. E eu sou fiel para aquilo. Então eu tenho 2 formas. Ou ser fiel,
ou assim, mudar para honrar aquilo que foi feito lá atrás de uma forma que não foi boa, né? Porque lá atrás ele não foi feito por mal, era a limitação daquelas pessoas. E eu hoje posso fazer diferente, sem medo de estar sendo assim, infiel mesmo, de não respeitar. A Aham. mudança é importante justamente para honrar. Então, tem as formas de olhar, né, para superar esses conflitos. Nossa, que Então, 10. é paralelo que a gente vai trabalhando. E uma coisa do ciclo está fora do meu script de pergunta, mas eu vi a Melina entrando aqui. A Uhum. Melina Barreto. Você ainda está aí, Melina? A Melina tem uma irmã com 10 anos com uma doença degenerativa. E eu queria muito entender isso, porque quando você fala, são ciclos. Isso aconteceu. Oi, Melina, fala o nome aí da doença da sua irmã, que não é esclerose múltipla, mas eu quero entender o ciclo, porque ela, não sei se apareceu com 9 anos ou se foi antes, né? Porque aí dá para a gente entender. Pode ter sido na Pode, gestação. sim. Se foi antes dos 9 Neuromielite meses, óptica, neuromielite óptica. Tem muitos sintomas parecidos com a da esclerose múltipla. tá. Mas o que me chamou a atenção foi a idade e o que você falou dos ciclos. Isso. Então, se foi antes dos 9 aninhos que ela teve, eu vou sim procurar na mãe, o que a mãe viveu. Ou num transgeracional também. Porque é uma pessoa muito jovem para viver conflitos dramáticos. Uhum, Então, nós carregamos. Lembra que eu falei? O Ayurveda me abriu para as coisas do invisível. Nós estamos acostumados com a coisa concreta, olhar o exame, as causas, mas tem coisas que são invisíveis. Então, nós temos que procurar, né? Questões visuais importantes que impactaram a pessoa. Às vezes eu vi, sei lá, uma morte, eu vi um acidente, eu vi uma partida dolorosa. A gente vê filme e chora, não é? A mãe saída. A gente vive essas coisas. E aquilo causa, na hora que vira as costas, continua, mas aquilo impacta. Então, o que aconteceu no transgeracional com a mãe? Porque na luz da consciência, do nosso 5%, nasceu e cuidou. Só amor. A gente não vê o invisível para justificar o que está acontecendo. Então a uhum. gente vai olhar. Às vezes, Leila, falar no ouvido da criança muda o comportamento dela, mas falar as palavras biológicas relacionadas ao conflito, não, eu posso não saber o conflito lá, mas eu sei por causa dos tecidos impactados. Então eu vou usar palavras biológicas para o inconsciente dela entender, ser reconhecido, ser acolhido, sabe? Aham. Perder o medo, tirar esse medo, A né? Melina está falando aqui, Ingrid, que ela teve com 9 anos e ela caiu, teve uma queda onde bateu a coluna e após isso iniciou os sintomas. Mas talvez A queda a já queda foi é, um sintoma. a queda já é um invisível ali. Tá, por que ela caiu? Por que a nossa então, comunicação aqui tá ruim? Eu estou trabalhando muito a minha comunicação, sabia? Essa impotência na comunicação. Estou de olho, pode ser eu mesmo. Não é nem a internet, né? Porque nada é por acaso, absolutamente nada. Então, a irmã da Melina, né? Acho que eu vi a Melina também na uma live que eu vi sua, como enfermeira. É, Né? Então, precisaríamos sentar, conversar, olhar e entendendo. Eu recebi uma vez uma mãe que trouxe o filho com problemas visuais, de 5 aninhos. Conclusão: deixa o menino em casa, vem a mãe.
e nós descobrimos coisas incríveis. Ela tinha síndrome do pânico, fomos lá achar de onde veio, os sintomas do pânico. Então, é assim que a gente olha. Por que que eu precisei passar por esse conflito? O que que ele estava me contando? Vamos, não digo assim, agradecer, mas assim, é a minha história, então eu tenho que resolver. Não tem que deixar para os outros. Ninguém vai resolver a minha história. Uhum. Tem o conflito que são os de escolha, que impacta a nossa suprarrenal, da insônia, um monte de coisa. E a Mas gente. eu acho que foi muito bom isso, sabe? Porque, pelo menos para a gente, sabe, ter o fio da meada. Porque, para mim, o que foi bom para mim pode ser bom para os outros, mas a causa que foi para mim provavelmente não foi a causa para os outros. Por isso eu tenho que trabalhar individualmente, né, Ingrid? Você acha Sim. que a gente pode fazer um tratamento, por exemplo, da esclerose múltipla, que é o nosso assunto hoje? Eu consigo tratar só com as 5 leis? Lembrando que as 5 leis gente, é um tipo de medicina integrativa que integra com outros tratamentos. E lembrando que a gente nem está falando do convencional, porque a gente consegue integrar tudo ao convencional e dá certo, né? Mas qual a sua opinião? Eu acho que dá. E também vai depender do estágio, sabe por quê? Se está avançado, alguma coisa assim, é muito sofrimento. Até eu conseguir, por exemplo, os corticoides para esclerose múltipla, eles dão um efeito bom, porque eles são apresentados lá na PCL. Quando é na PCL, aceita bem. Se fosse uma face ativa, não ia aceitar bem, entendeu? Então, é, então dá para integrar de boa. Agora, só os conflitos, o que eu digo é assim, você banca? Eu, como terapeuta, eu banco, mas já ver se o cliente banca, Uhum. entendeu? A professora fala assim, às vezes, ah, tá sangrando. Se você tiver, seu sangramento é sempre resolutivo. Se você confiar, vai passar, entendeu? Então, dependendo do conflito, do sintoma, se você confiar e olhar, aquilo vai passar. Agora, pensa bem, como é que nós aqui vamos falar assim, trata uma esclerose só com conflito? Para bancar isso, tem que ser o paciente e, paralelamente, fazer. Eu tenho clientes que optaram por não fazer os outros protocolos, ficou só com a vitamina D, né? Ou só escolheu uma coisa, ou às vezes a pessoa não faz porque banca, ela não faz porque não tem condições financeiras, condições de deslocamento para ir lá, voltar, fazer, comprar, né? Então, assim, a 5 leis, ela é muito assertiva quando a pessoa consegue. Uma vez uma cliente minha tinha um problema na língua, e eu estava começando, e eu falei, olha, fala, né, pá. Você acha que se eu fizer vai resolver? Eu falei, com certeza. Eu falei, com certeza, tão firme para ela, ela adorou. E ela foi uma consulta com a professora. Eu falei, vai lá com a professora, que eu estou começando. Conclusão, ela fez, ela negava tudo que a gente apontava, a pessoa não, mas tá tudo bem nesse campo, né? O campo tá bom, meu pai tá bom, minha irmã tá bom, meu irmão tá bom, o vizinho tá bom, tá tudo, ela não assumiu nenhum conflito. Será que é E medo de mexer, né? Medo de a gente olhar para fala, dentro? ok, não, assim, medo de mexer, e às vezes, a minha mãe mesmo, hoje, as coisas da vida da gente, acha que errar é feio, é errado. Eu não posso errar. Olha a alta performance, eu não posso errar. Então, se eu tenho um conflito com a minha filha, não, eu sou terapeuta, tem que estar tudo certinho, não posso ter conflito com a minha filha. Entendeu? Mas eu tenho, né? Então, essa coisa de, às vezes, não é vergonha, mas a nossa cultura, tá? Que eu não posso ter alguns tipos de problemas.
Uhum. Eu tenho que amar o meu pai e tá sempre tudo bem com ele. Esse cara, né? Eu amo, mas queria ficar mais longe dele. Não queria ficar tão perto dele. Né? Respeito, tudo. Aham. Então, essa é a nossa cultura de não poder ser quem nós somos. E não poder ser quem nós somos é conflito. É Bacana conflito demais. também. Eu vejo assim que em todas as medicinas integrativas, né, tudo que se descobre hoje, há um estímulo muito grande para a gente olhar para dentro, para a gente ir lá, cutucar a ferida, ó, tá aqui o problema, bora mexer nisso aqui, né? Então, tem E muito disso. E essa disposição tem que ser mesmo da pessoa. Ingrid, qual é a sua mensagem final para essa galera toda que vai nos ouvir ainda, que vai nos assistir, para o pessoal que ficou aqui? Gente, obrigada pelas mensagens, recadinhos. Eu não consegui ler todos por causa do conteúdo aqui, mas qual é a sua mensagem final? uma não, duas. Opa! Porque eu trouxe duas coisas, das duas técnicas que eu gostei mais, que é as 5 leis do self-healing. Das 5 leis, o que eu trago? O invisível molda o visível, pois tudo que vivemos é guardado no nosso corpo, e essa é a jornada da nossa vida. Então, tem o invisível ali, isso é da Ana Peixoto, das 5 leis. E associado a isso, o que Meir também trouxe para mim, que é assim, se você não achou a cura para os seus problemas, não é porque ela não existe, é porque ela ainda não foi encontrada. Então, se esse profissional falou não tem jeito, vai num outro, vai num outro e vai num outro. Porque para o invisível não há limites. Aham, bacana Não. demais. Então, procura. Quem procura, acha. Opa! É isso, Leila. Então não vamos desanimar, minha gente, vamos continuar nessa E procura. às vezes, pelas 5 leis, eu posso chegar até um ponto que eu falo, acho que eu prefiro esse probleminha aqui do que resolver tudo isso. Eu não quero mexer nesse vespeiro. Eu vou ficar do jeito que tá bom também. Isso também é curativo. Fazer as pazes com esta coisa que você é. Não existe, assim, corpo perfeito. É o seu corpo. Você é essa pessoa, né? Com essas dificuldades, com essa história. Então, assim, o invisível está ali para você acessar do jeito que você conseguir e a busca, que não desanime, né? Não desista, a menos que você escolha com muita consciência falar, tô bem aqui, vou ficar aqui, tá bom, aí tudo bem. Agora, sofrer sem descobrir, não. Sem descobrir, não. Tá É. certo. Ingrid, um grande beijo no seu coração. Muito obrigada. Estou à disposição de todos. É uma alegria imensa ter aberto o mês de agosto, o mês de consciência de esclerose múltipla com vocês. Espero ter ajudado e que todo mundo aí encontre assim, uma pontinha dos seus conflitos e vai soltando os seus lacinhos. Amém. Tá bom? Obrigada, muita gratidão, Obrigada, Leila. querida. Beijo grande, Obrigada minha para todos. gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.